Muito boa noite, Hermenegilda. Muito boa noite, Dr. Bartolomeu. Seja bem-vindo no Bem-Aja. Obrigado, Álvaro, Hermenegilda, telespectadores do seu canal, e não só. Afinal de contas, tens uma vasta audiência, muita credibilidade. E estou aqui, primeiro, para fazer algumas correções sobre a introdução da Hermenegilda e depois continuarmos. Seja à vontade. Bem, com muita atenção essa introdução. Algumas verdades, algumas inverdades. Pronto. Eu sou simpatizante do MPLA. Eu fui do MPLA até 1992, se não estou em erro, não é? E depois, nesta altura, porque até 92 todo mundo que vivia nas cidades, e eu inclusive fui bolseiro em Cuba, éramos militantes do MPLA, por facto do país naquela altura só ter conhecido um partido, não é? O partido que nós conhecíamos, eu com aquela idade não tinha como não ser do MPLA. 92 assumia definitivamente o setor empresarial e não fiz parte de partido nenhum, não é? Nunca participei, não tenho desde 92 que eu não tenho cartão de militante de partido nenhum. Portanto, mas não deixei de apoiar e eu sou das pessoas singulares que acredito que mais doou, eu e mais algumas pessoas, que eu não vou citar os nomes, mais doou nas atividades, nos eventos, nos grandes eventos do MPLA. E eu não nego isto, sempre vi o MPLA numa primeira fase como partido que tinha, nesta altura, tinha alguma qualidade para governar o país, e porque também não tínhamos ainda mente aberta para que optássemos por uma outra estrutura que não fosse o próprio MPLA. Mas depois hoje apoio o MPLA, não digo que não. Eu deixei de apoiar o MPLA de facto desde 2017, ainda apoiei, dei nas eleições, dei as minhas contribuições. Mas desde aí, praticamente, mesmo essa simpatia, aquela aproximação que tinha com o MPLA, praticamente desapareceu. Agora, no setor empresarial, as pessoas produzem as matérias, algumas verdades, algumas que não têm nada a ver com a verdade. Nunca começando com as questões de fazer parte dos devedores do BESA, não. Eu na banca angolana, e o meu nome, em termos... sempre fiz questão de ter o meu nome fora de qualquer ligação em atitudes reprováveis. Isso é um princípio meu. Eu sou de uma família tradicional de Sobas, ok? Líderes tribais, e nós sempre crescemos, fomos educados de uma forma direita, dura e muito distante dessas questões de participar em coisas que não abonam o nome da família, etc, etc. Nunca tive nenhuma dívida no BESA, não devo BESA, não devo BPC, como às vezes o meu nome aparece. Não, essa informação não tem nada a ver. Em termos de valores no banco vindo do Dubai, pronto, os empresários trabalham com dinheiro de forma honesta com os bancos, né? Que não trabalha, o empresário que não pede, aliás, a atividade bancária é vender o dinheiro, não é? Ela é uma atividade.
O banco exerce uma atividade, não é? Que é a venda do dinheiro aos empresários. Ele te empresta dinheiro, você paga pelo dinheiro que vai buscar no mercado. Feliz ou infelizmente, eu não trouxe nenhum 60 milhões de dólares de Dubai. Isso não corresponde à verdade. Se trouxesse até seria bom, né? Para o país. Não deveria ser uma matéria de preocupação, porque o próprio governo vai fora buscar bilhões e bilhões. Então, nós que pagamos esse imposto, devíamos estar preocupados com o dinheiro que o governo, com as dívidas do governo e não com a dívida do privado, porque a dívida do privado quem paga sou eu. Portanto, isto são matérias. E para uma pessoa com uma exposição pública, nós temos pessoas que gostam de nós e outras que não gostam, e nós temos que saber viver com essa, infelizmente, com esse tipo de ações, ataques, etc, etc. É dizer que nós estivemos à beira da falência. Eu acho que o Angola, eu quando comecei a fazer atividade, quando entrei na atividade empresarial em Angola, muitos de que hoje são empresários não eram empresários. Eu acredito que nem sabiam o que é 10 mil dólares. Portanto, se perguntares muitos desses indivíduos, entrevistar muitos desses indivíduos, nem te vão conseguir dizer qual é a origem do dinheiro deles. É por isso que muitos fogem às entrevistas, não é? Porque eu dou a cara. Eu dou a cara e digo como é que eu ganhei o meu dinheiro. Tem testemunhos, estão vivos, etc, etc. Mas depois surgiram os empresários, vários empresários. Agora, às vezes, para descredibilizar, não é? Que o sucesso não vem só do roubo do erário público. Também aqueles empresários que a sua riqueza veio do trabalho árduo. Eu forneci o Roque Santeiro. São poucos que podem falar do Roque Santeiro. Nós fomos as primeiras pessoas singulares a importar coisas do Brasil para Angola. Nós metemos as pessoas a vestir aquela roupa jeans pré-lavada. Eu tenho história. As pessoas que tiveram nessa atividade comigo estão vivas. Eu gosto de dar um exemplo do Matheus Bunzi, que chama-se Maché, não é? Ele esteve comigo, meu companheiro de batalha no Brasil, não é? Eu conheci o atual embaixador de Cuba, na altura era funcionário da embaixada na Bélgica. Eu, quando ia comprar, o Carlos Sardinha, quando ia comprar carro na Bélgica, no terminal militar, na TAG Chart, tem pilotos, comandantes reformados que sabem que eu era o maior fretador para abastecer as lundas no tempo de guerra. Quem abastecia as lundas de comida era eu, e tem testemunho vivo. Portanto, o meu dinheiro tem origem, não é? Tem origem. E é isso que dificulta muita gente. A minha forma de estar, a minha forma de se posicionar perante o país tem a ver com o surgimento do Bartolomeu Dias no mercado. O Bartolomeu Dias surgiu do mercado não andar atrás de ninguém, nem andar a escritórios a pedir favores. Quando muita gente pensa, não, o Bartolomeu Dias, a maioria dos empresários, graças ao MPLA, eu digo, separa o Bartolomeu Dias. Eu desafiei várias vezes, diga-me algum ministro que me disse, que venha dizer publicamente, ou mesmo a estrutura do próprio partido, dizer que apoiaram. É ao contrário, perdi milhões e milhões de dinheiro a apoiar o governo e praticamente a própria estrutura do MPLA. Isso eu digo, é uma realidade, tem documentos, tem tudo. Não estamos aqui a falar coisas que não existem. Portanto, Bartolomeu Dias é essa pessoa que está aqui com as suas qualidades e os seus defeitos. Sou ser humano, falho, cometo erros como qualquer um, aceito quando sei que cometi erros. Portanto, não sou um ser humano diferente, até porque não sou extraterrestre. Então, mas a verdadeira face do Bartolomeu Dias é o lado positivo. Eu sou lutador nato e tenho elementos para continuar a apoiar o país. Nem só Angola, onde eu sou admirado, felizmente. A nível da região, eu sou muito admirado. E onde eu passo, as pessoas têm um respeito enorme e isso é que me orgulha. Eu, às vezes, viajo os meus filhos, ando com meus filhos, eles sabem, vê como as pessoas me tratam com bastante respeito, porque de facto
eu tenho algum valor. Não sou um Uhum. paraquedista na arena empresarial da Angola, ao contrário, surgi, isso tudo que contou foi construído com esforço próprio, sem apoio de ninguém, nenhuma instituição do Estado, o que em África é comum verem pessoas a lutar sozinhas e não aparece o governo apoiar quando sabe que você é forte. E Uhum. depois nós vamos buscar, nós conseguimos ir buscar as pessoas, tornar as pessoas de noite para dia grandes empresários, quando não conseguimos manter, apoiar como a China e os Estados Unidos fazem. Os seus grandes empresários são apoiados, são elevados. Aqui, quando tu és grande empresário, tens que ter cuidado, tens que andar com proteção, não digo proteção em termos de segurança, mas proteção porque há uma máquina atrás a querer te cilindrar. Portanto, este é um pouco comum da Angola e de alguns países africanos, de facto, que eu visito. O africano por si só não se ajuda e é por isso que o continente está como está. Em Angola não é uma exceção. Os nossos amigos preferem ajudar, dar oportunidade ou continuar a potenciar estrangeiros. É por isso que vocês veem que o estrangeiro chega aqui com uma pasta e depois é um grande empresário, também já fala comigo e está de peito cheio. E vinha a vender roupas, a distribuir roupa para os miúdos correrem atrás dos carros. Portanto, esta é a real Angola, mas desse lado vocês têm o Bartolomeu Dias, que de fato é um empresário que conhece Angola de frente, de trás, de lado. Se queres falar da economia desse país, a economia real, se contornar o Bartolomeu Dias não é certo, porque eu estou neste mercado, na Uhum. economia real, há caminho de 40 anos. Portanto, estou aqui presente para vos ouvir, temos horas a fim para falarmos, Ok. e essa é a minha, pelo menos para responder a Menegilda, muita gente não me conhece, ouve falar, hoje estão a me ver presencialmente e estou aqui. De facto, sim, Hermenegilda, toma a palavra, por favor. Desculpe. Exatamente. Não, eu estava aqui a acompanhar atentamente o doutor Bartolomeu João e, como disse muito bem, temos estado a ouvir a falar sobre si, mas tem uma curiosidade que chamou uma atenção nesse percurso, nesse itinerário de onde conseguiu o seu dinheiro. Chamou uma atenção aquela questão de que o senhor, numa das suas entrevistas, disse que também vendeu o aparelho Simba. Não, nessa caminhada, Hermenegilda, não é fácil no tempo de guerra, no partido único, que te apanhar com dólares era cadeia direita para a segurança do Estado, ok? Uhum. Apanhar-te com uma televisão a cores ias para a cadeia. A juventude que nasceu em 90 não conhece bem a história de Angola. É por isso que eu estou a escrever um livro Uhum. para contar parte da vida em que os angolanos viveram no sistema do regime do Partido Único. Portanto, nós para viajarmos éramos permitido a saída anual, uma saída anual. Uhum. Imagina um indivíduo que fazia os seus negócios na sua moamba e tinha que ir ao Brasil, Uhum. voltar, etc. Então, para que não fizesse esse vai e vem, por causa de complicação, não, tu tinhas que ter o carimbo de uma saída, não podias ter carimbo de 10 saídas. Então, nós às vezes éramos obrigados a ficar no Brasil um ano. Porque tu não tem só fica lá, não tinha como vir, depois ir e tal, podias encontrar impedimento. Então ficávamos lá, nós tínhamos outros os receptores das mercadorias, parentes, amigos, etc., cá que recebiam as mercadorias. E nisso aí, nós, é aquilo que eu disse, nessa atividade vendemos roupas, as sambas, famosas sambas, que quem tem acima dos 30 dos 40 anos sabe o que quer dizer samba. Uhum. E se viveu em Luanda, de certeza sabe o que é que significou sambas no nosso dia a dia em Angola. E disso vendemos muitas coisas, muitas roupas às senhoras. Há coisas que não falo, porque são coisas mais íntimas que as pessoas comercializavam,
das tangas para as senhoras, etc. Mas desculpe aqui a linguagem. Então, naquela altura era mesmo isso, não é? O Brasil era o nosso mercado de compra e Angola era um mercado de venda. E tínhamos aparelhos de som, os octoques, que as pessoas já era um gravador pequeno que vinha e metia nos ouvidos, que hoje agora as pessoas, quer dizer, a evolução cambiou tudo aquilo, né? Você vinha com o teu aparelho, com o cassete, com o escutador, está chamado octoque. Nós vendemos muitas coisas. Portanto, e depois desta fase nós fomos crescendo, eu passei. Em Angola, a minha empresa foi uma das primeiras a entrar no setor da informática. Por quê? Em 1988, nós ainda comprávamos, aqui em Angola, até 93, 4, era máquina de escrever. Não é? Aquelas máquinas, depois a moda da máquina eletrônica e tal. No Brasil, já estava se vender computadores. E eu, quando estivesse com o meu amigo Henrique, eu via o Henrique a pagar as faturas de luz através da internet. Eu vi aquilo e tal. Quando eu cheguei aqui, em 1991 para 92, eu pensei, não, vou implementar, vou fazer uma escola de computador, porque aqui ninguém não se falava de computador, os ministérios todos trabalhavam à mão ou então máquina de escrever. Portanto, criei a ideia de criar a primeira empresa, que foi a Angoinform, informática. Essa empresa, a missão, a primeira escola de computador, começamos, abrimos uma escola de computador, começamos a formar pessoas. Nessa altura, era a minha empresa, do falecido Chocolate, o comandante Chocolate, terra que ele seja leve, um grande amigo, e o Rui Santos, da Sistec. Portanto, eram as 3 unidades, que o Rui já vinha há bastante tempo, mas entrou no setor da informática, acredito, nesta altura, que nós éramos 3 empresas. Mas eu fui evoluindo, né? Depois passei na importação, nesta altura, já 92, já tinha deixado de importar viaturas, porque eu fiz já o negócio no Brasil. Depois passei para a Bélgica, também importava, comprava as coisas no Brasil, também importava viaturas que nós vendíamos cá, os primeiros Giassis, etc, etc. Depois comecei a levar as mercadorias para as Lundas e vi que era a altura de eu me tornar empresário oficial, não fazer vendas de forma ambulante. Foi assim então que surgiu a minha primeira empresa, em 90, Angoinform. Portanto, depois da Angoinform fomos importando, foi um dos maiores importadores de perecíveis desse país, também de outro tipo de comida, e nós metíamos navios, não era contentores, né? Nós metíamos navios mesmo. E depois surgiram outras empresas. A minha empresa de segurança, por exemplo, é a segunda criada depois na República de Angola, né? Então, a segunda teve a Angocego, a seguir foi a minha empresa, depois que surgiram as outras empresas. Em 1995 eu fui à Itália, porque eu importava muitos frangos, fui à Itália, a Letícia Fernandes, a filha do Justino Fernandes, fomos à Itália visitar um matador de frango, porque eu tinha a intenção de montar um matador de frango. Então, falei com o antigo presidente, o Zé Eduardo, nessa altura, que gostou da ideia. Então, eu fui visitar a Itália, fui no norte da Itália, em Treviso. Treviso. Treviso, próximo de Veneza, né? Sim. É no norte, nordeste. É no Nordeste, Então, em 95 fui lá, visitamos as empresas, eu, a Tisha, voltamos com o nosso amigo, o nosso amigo senegalês, já o nome escapa-me um pouco. Então, foi aí que comecei a pensar na indústria. Depois por que a senhorita depois surgiu? Em 1997, criei a Diexing, né? Fui um dos maiores clientes da Auto Sueco, não é? Um dos primeiros a comprar grande frota de caminhões. Nós compramos, acredito que ainda existe o registro dos maiores clientes da Auto Sueco.
Uhum. Fomos trabalhar nas outras empresas, tinha empresa de construção e variadíssimas atividades a desenrolar nessa altura. Eu, em 95, eu vou voltar para explicar, em 1995, eu vou para os Estados Unidos. E quando eu tinha uma empresa nos Estados Unidos. Em 95, eu já tinha criado uma empresa nos Estados Unidos. E aqui, Álvaro, vou explicar e o Edson depois vai confirmar. Eu Ok. estou em Miami a andar e tal, e cruzo-me com o Edson Galeano. Oh, mas Uhum. tia, o que é que estás a fazer? Eu vinha do Brasil, nós também tínhamos um negócio, comprávamos placas de computador em Miami e íamos vender no Brasil. Porque em Miami, a placa de computador naquela altura era $15, no Brasil custava $100, corresponde a $100. Então, nós comprávamos as placas no Brasil e íamos vender. Não, em Miami íamos vender no Brasil. Um dia desse eu cruzo-me com o Edson em Miami. Uhum. Oh, mas o que estás a fazer? Se não, eu tenho empresa aqui, eu criei empresa. Estamos a falar há 31 anos. Eu tinha a minha empresa criada nos Estados Unidos. Mas Tenho criou documentos esta até hoje. empresa mesmo assim com a nacionalidade angolana, sem Com a residência? nacionalidade angolana naquela altura não tinhas problema, podias criar empresa. Aliás, nos Estados Unidos não há essa barreira. Abrias a conta e tinha a minha atividade normalmente. Tenho documentos até aqui. Hoje tenho aí os documentos Mas a da minha empresa ainda empresa. está de pé? A empresa ainda está de Não, pé? não, não, Ou... não. Depois fechei porque estava focado cá. Mas só para dizer, a Uhum. história das telecomunicações. Eu, em 1995, não estou no Brasil e conheço um amigo meu. Há um amigo brasileiro que me apresenta, um amigo dele nos Estados Unidos. E esse indivíduo estava no setor das telecomunicações. Uhum. O que é que ocorre? Ele pergunta-me se foi na altura que estava a sair o sistema GSM. E nós Uhum. tínhamos só o sistema CDMA, que era da Angola Telecom. Então ele fala comigo se eu não queria, se era possível em Angola investir nesse setor. Eu disse, pá, como eu não era alheio a este tipo de negócio, um negócio já não era da minha dimensão naquela altura, então eu trago os documentos, venho cá, peço encontros, ainda falei com o pai do Luati, nessa altura, o diretor Berão na altura, fui falar com ele, perguntar como é que eu podia montar a empresa, explicou-me que a Angola Telecom não tinha o monopólio, mas aquilo tinha que ir para o Conselho de Ministros, etc, etc. Nós preparamos tudo, fizemos os contatos, mas enfim, nós só assustamos em 98, Uhum. que ia surgir a Unitel, etc, etc. Mas, dando sequência, eu em 1999 vou para os Estados Unidos e apresentaram-me um amigo, um amigo meu apresentou-me um amigo dele, nesta altura na Califórnia, e Uhum. que era dono de uma companhia aérea. E começamos a falar e trocar impressões acerca disso, etc, etc. Portanto, nesta altura, ele disse: "Epá, nós podemos vender os aviões." Como eu tinha um programa, uma estratégia minha do grupo, eu tinha logística com a caminhonagem, eu criei uma empresa para autocarros, porque eu já estava a ver que Angola um dia ia ter paz, tinha desenhado a minha estratégia nesse figurino. Em Sempre, 99, sempre, sempre foste visionário, não é? sempre, Grandes sempre. instintos. Isto aqui, modesta à parte, eu sempre. Em Angola, tudo que falar, eu quase sou o pioneiro. Sou o primeiro empresário no setor da aviação, o primeiro empresário a montar uma fábrica depois da independência. Portanto, tudo que tu falar no setor de empresarial, eu quase sou um dos primeiros. Isso tem provas, isso não estamos a falar, tem coisas feitas, fixas, e também tem documentos, né? O que estamos a dizer, não estamos a falar em vão. Mas Portanto, não é primo do pioneiro Zeca? Pioneiro Zeca, eu não sei se o Pioneiro Zeca existe, né? Existe. Gostaria de saber, conhecer pelo menos a tia, né? Bem, Continuando. bem, então, eu em 99, eu disse,
como havia muita procura e o método de transportar angolanos não era com alguma dignidade. Eu via, ia para o banco, as pessoas a correr atrás dos voos militares, dos ilhas, a correrem, e eram levados tipo cabritos, não é? E nesta altura eu disse, não, há espaço aqui de fazer negócio. Portanto, eu em 2000, eu trago um americano, consultor do setor da aviação, Angola, não é para me fazer um levantamento. Nós saímos daqui, fomos a Benguela, aluguei um avião, nessa altura ainda não tinha um avião, o avião próprio. Eu aluguei um avião na sala, fomos para Benguela, Cabinda, Huila, Huambo. Andei para ele fazer o estudo do mercado. O consultor fez o levantamento, viajou e depois fez-me um reporte e disse, Sr. Bartolomeu Dias, para Angola, neste momento, aconselho não ter, porque a minha aventura era para me meter nos Boeings. Ele disse, Sr. Bartolomeu Dias, se te meter nos Boeings, nos aviões grandes, é morte já anunciada, não te meta nisso, compra aviões de 30 lugares. Dito e certo. Né, que depois o país todo e a África, o primeiro empresário a trazer Embraers para a África fui eu, nem a Etiópia que é grande, né? Porque Mas daquele estilo, o Embraer é uma marca brasileira. aeronave de fabrico brasileiro. Brasileiro, ok. Exatamente. Portanto, nós trouxemos aviões, começamos a operar, não certificamos, isso é uma história muito grande, não é? Não certificamos, não porque por nossa culpa. As pessoas sabem, lá na aviação sabem que não era por nossa culpa. Houve uma situação que Angola tem que ultrapassar. Angola tem vários desafios que tem que ultrapassar e um desses desafios fez com que a Diexin Express não fosse certificada. Mas também este não é um dos maiores fatores de não operacionalização da companhia. Nós depois certificamos, atenção, nós certificamos no prazo que tinham dado, por alguma razão, mas nós certificamos. Mas chegamos à conclusão que nós não devíamos continuar a voar. E as razões eu tinha apresentado a todos os ministros, aos governantes desse país, que Angola não consegue fazer aviação com os custos elevadíssimos operacionais. Impossível. Taxas de navegação, taxas de aterragem, parqueamento, combustível, desencoraja qualquer operador aéreo. As taxas na República da Namíbia é mais baixa que Angola. Mas tu tens melhores condições no aeroporto da Namíbia do que no aeroporto de Luanda, naquela altura, no 4 de fevereiro. Você chegava numa casa de banho do aeroporto internacional 4 de fevereiro, não tinhas água. Mas você pagava as taxas enormes. Não é? O aeroporto não tinha radar, não é? E nós pagávamos várias coisas. Quer dizer, enfim, é um mar de problemas, não sei se estão resolvidos ou não. Já não estou ativamente no setor. O que me resta, tenho um avião que é meu, que eu vou, o meu avião privado. Agora, operacionalmente, já não. Não tenho aviões no aeroporto. Tenho 2 aviões no aeroporto, mas não são meus. Está escrito Diexin porque o dono ainda não pintou. Porque eu não desfiz-me dos aviões, não é? Vendi os aviões, porque os aviões não ficam parados, né? E quando fica parado, o custo é maior. Portanto, no setor da aviação, nós vendemos. No setor da caminhonagem, os problemas que vivemos são os problemas que qualquer outro operador ou empresário vive em Angola. Angola é um país desafiador para qualquer tipo de negócio. E eu digo sempre, as pessoas dizem, epa, a empresa tal está com algum problema porque o Bartolomeu fala muito e lhe fecharam as portas. Não é verdade, ninguém me fechou as portas. Primeiro, tenho que esclarecer isso ao povo e ao público que está nos ouvir. Ninguém fechou a porta ao Bartolomeu Dias. As empresas do Bartolomeu Dias vivem as mesmas situações que os outros empresários vivem. O ambiente de negócio não é favorável. Os juros bancários são 23%, 24%. Impossíveis de qualquer empresário ter bom resultado, a não ser que você não faz
comércio, não faz negócio, mas faz esquema. Portanto, as pessoas têm empresas abertas hoje e depois com a agressividade da própria AGT. As pessoas têm empresas hoje porque é paixão, já estão nisso há muito tempo. Anos nesse setor, dizer que vou fechar porque vou-me embora. Primeiro, nós temos responsabilidade social por sermos angolanos. Dois, nós temos que lutar nesse país até o fim para mantermos, primeiro, preservarmos o nosso patrimônio e salvaguardarmos também a dignidade daqueles que estão a vir, que são os nossos netos. Vejamos que eu tenho netos, já. Então, o avô deixa de lutar como empresário, como angolano, para ir investir na Zâmbia. Significa que estou a condenar os meus netos a trabalhar para os estrangeiros. Estamos a ter uma invasão silenciosa. Infelizmente, ninguém está preocupado com isso, porque todo mundo está a garimpar, não é? Ninguém está preocupado com os estrangeiros que estão a entrar. Não é normal um indivíduo vem do Mali, do Senegal, de qualquer parte do mundo que seja, vai se alojar numa aldeia e diz que é negociante. Ele vai sair. Eu não sei qual é onde saiu, se saiu de uma aldeia. Sai de uma aldeia para ir para uma aldeia? Não. Os angolanos que saem daqui vão para Londres, vão para Washington, vão para outros países que lhe dá, pelo menos, oportunidade dele crescer em todos os sentidos. Como é que os estrangeiros africanos, esses africanos que estão a vir aqui, vão diretamente se alojar nas aldeias? Então, nós nem sabemos qual... Eu, pelo menos, sei qual é a intenção de um estrangeiro que vem do Senegal, do Mali, vai nas aldeias. No Cubango, que é na minha província, e estivemos a falar isso ontem, algumas aldeias têm malianos. Mas o que é o maliano está a fazer lá? Está a doutrinar as pessoas. Como ele foi abrir cantina lá para fazer o quê? 5 pessoas pobres, coitadas, e o Amariano tem lá uma cantina. Quer dizer, condiciona a vida dos cidadãos, lhes dá ao olho de favor, engravida as crianças lá, faz um montão de filhos, é angolano, e aqueles indivíduos automaticamente desvirtuar a própria religião deles, etc, etc. E nós estamos a bater palmas. Doutor Portanto, Bartolomeu, eu não queria deixar o meu país, Álvaro, só para concluir. Sim. Eu aqui vou continuar, vou estar, vamos lutar. Temos projetos que têm. Estamos a lutar para, de facto, melhorarmos primeiro as condições que são precárias hoje. Temos que reconhecer que Angola não atravessa os melhores momentos. Angola, no ranking dos países com algum desempenho positivo, Angola não consta. Nós perdemos o nosso passo. Angola era nos 5 melhores países da África, Angola estava, porque exportava isso, exportava aquilo. Nós fomos reduzidos a exportar simplesmente o petróleo e o diamante, que não foi o nosso resultado dos angolanos independentes. A exportação do petróleo e os diamantes é o desempenho do colonizador. Foi o colonizador que desenvolveu e deixou, e nós só nos pegamos nisso. E só vendemos aquilo. Portanto, Angola está numa fase muito dura e temos que encontrar soluções. Portanto, Álvaro, estou aqui. Era só para, nesse espaço que me deste, explicar as minhas origens. De facto, eu sou filho de uma mãe que fez os seus 5. Eu sou o último dos filhos, não é? Eu sou o último dos filhos. Somos de uma família de Sobas, não é? A aldeia Malengue, que vai para o Lubango, sai do Cubango para o Lubango, vai encontrar sempre Malengue. Malengue é nossa aldeia, minha aldeia familiar, ok? Aldeia familiar. Portanto, esse Bartolomeu Dias que saiu dessa aldeia e hoje se ouve falar aqui em Luanda e não só. Portanto, Álvaro, estou aqui à sua disposição. Ok, muito obrigado. Uma introdução muito
possamos dizer, quase completa. Há sempre Uma uma vírgula biografia que... livre. Uma biografia livre. Uma biografia Perfeito. livre. Só faltou falar dos netos e os filhos, né? Mas pronto, isso é para outra conversa. Não, eu não escondo meus filhos. Se há homem que não esconde os filhos, sou eu. Meus filhos todos se conhecem, todos os lidam. Sou pai de 8 filhos, dos quais 6 rapazes e 2 meninas. O meu segundo rapaz e a minha primeira menina, esses têm já filhos, são os meus netinhos. São 2 rapazes também. Ok, Ok. ok. Portanto, a árvore continua a crescer.